Este vídeo é a segunda parte do conto Sombras de Ferro ao Luar, de Robert E. Howard para Conan. Eu falo um pouco mais dele no vídeo anterior, em que abordo algumas facetas da história. Na narração do início do conto do outro vídeo, eu utilizo as imagens das adaptações da Marvel, que tem uma arte monocromática de John Buscema, e da Dark Horse, em cores de Thomas Giorello. Neste segundo vídeo, eu vou utilizar a versão do conto publicado pela editora Pipoca e Nanquim, no livro Conan o Bárbaro, volume 2. Como ilustrações, eu vou usar, desta vez, a adaptação da Marvel. No entanto, com a versão colorida, que foi publicada em Marvel Treasury Edition, número 19, em 1978. Você pode começar assistindo ao vídeo anterior, eu vou deixar o link logo no primeiro comentário fixado. Mas você pode continuar aqui também, porque o que aconteceu até agora foi o seguinte. Próximo ao Mar Vilayet, acontecia uma perseguição à escrava Olivia, pelo oficial turaniano Sar Amurad. Este consegue capturá-la em meio ao pântano de juncos e, no momento em que a está violentando, é interrompido por um Conan absolutamente transtornado de brutalidade. O bando de saqueadores do Bárbaro havia sido dizimado dias antes pelo exército de Turan, chefiado por Amurad. O Cimério o encontra para descarregar toda a sua fúria, vingando assim os 5.000 companheiros livres que haviam sido mortos. A luta é um espetáculo de açougue. Ao matar Sar Amurad, Olivia pede ao bárbaro para não deixá-la sozinha, pois seria capturada e morta pelos soldados de Turan. Eles deixam aquela margem em fuga, sem saber que estão prestes a confrontarem estranhos fenômenos e muita violência. Bom pessoal, agora é a hora de saber como isso tudo vai se desenrolar, nas palavras do próprio Howard. Não vendemos nossos filhos, ele grunhiu, seu queixo se projetando com truculência. Bem, eu fui vendida, mas o homem do deserto não abusou de mim. Ele queria cair nas graças de Sar Amurad, e eu estava entre os presentes que levou para Akif, dos Jardins Púrpuras. Então, ela estremeceu e escondeu o rosto com as mãos. Após uma pausa, prosseguiu. Já deveria ter perdido a vergonha. Contudo, cada lembrança dói como o chicote de um escravagista. Morei no palácio de Sar Amurad até poucas semanas atrás, quando ele partiu com suas tropas para enfrentar um bando de invasores que saqueava as fronteiras de Turan. Retornou triunfante ontem e uma grande festa foi feita em sua homenagem. Em meio à bebedeira e ao regozijo, tive a chance de fugir da cidade num cavalo roubado. Achei que tinha escapado, mas ele me seguiu e, por volta do meio-dia, me alcançou. Consegui despistar seus vassalos, mas não ele. Foi quando você apareceu. Eu estava escondido nos juncos, o bárbaro disse. Era um daqueles bandidos devassos, os companheiros livres, que queimavam e saqueavam as fronteiras. Éramos em 5.000, de várias raças e tribos. A maior parte de nós era composta por mercenários de um príncipe rebelde, a leste de Corbe. Mas quando ele firmou paz com seu maldito soberano, ficamos sem trabalho. Então começamos a pilhar os domínios ao redor de Koch, Zamora e Turan,
sem distinção. Uma semana atrás, Sahamurati nos encurralou próximo às margens do Ilbars, com 15.000 homens. Mitra, os céus ficaram pretos de tanto abutres. Quando conseguimos romper as linhas de combate, após um dia inteiro de luta, alguns tentaram fugir para o norte, outros para o oeste. Duvido que alguém tenha conseguido escapar. As estepes estavam infestadas de cavaleiros que perseguiam os fugitivos. Fui para o leste e finalmente alcancei a margem dos pântanos que bordeiam esta parte do Vilayet. Fiquei escondido nos charcos desde então. Só antes de ontem os cavaleiros pararam de vasculhar os juncos, à procura de fugitivos como eu. Venho me arrastando, enterrando e escondendo como uma cobra, comendo crus os gambás que consegui apanhar, pois não podia fazer fogo para cozinhá-los. Não pretendia tentar alcançar o mar até que anoitecesse, mas, depois de ter matado Sahamurati, sabia que seus cães estariam próximos. E agora? Sem dúvida, seremos perseguidos. Mesmo que não vejam as marcas deixadas pelo barco, as quais encobri como pude, acabarão adivinhando que fomos para o mar quando não nos encontrarem em meio aos juncos. Mas temos uma vantagem. Vou remar até que encontremos um lugar seguro. E onde vamos achar isso? Ela perguntou, desesperançada. O Vilayet é um mar hircaniano. Nem todos acham isso. Conan sorriu de forma soturna. Em particular, os escravos que fugiram das galés e se tornaram piratas. Mas quais são seus planos? A costa sudoeste é protegida pelos hircanianos por centenas de quilômetros. Ainda temos um bom caminho a percorrer antes que ultrapassemos as fronteiras ao norte. Pretendo seguir nessa direção até que as tenhamos deixado para trás. Depois vou virar para o oeste e tentar alcançar a costa que faz fronteira com as estepes desabitadas. E se encontrarmos piratas ou uma tempestade? Ela indagou. Fora isso, podemos morrer de fome nas estepes. Bem, eu não pedi que viesse comigo. Ele a lembrou. Desculpe. Ela curvou a bem modelada cabeça. Piratas, tempestades, fomes, tudo isso é mais gentil que o povo de Turan. Sim, o rosto moreno de Conan ficou ainda mais sombrio. Eu ainda não acabei com eles, não se preocupe, garoto. As tempestades são raras no Vilayet nessa época do ano. Se chegarmos às estepes, não passaremos fome. Fui criado numa terra erma. Foram aqueles malditos charcos com seu fedor e seus mosquitos que me abateram. Mas em terras altas me sinto em casa. Quanto aos piratas, ele deu um sorriso enigmático e curvou-se sobre os remos. O sol afundou como uma esfera de cobre brilhante num lago de fogo. O azul do mar se fundiu ao azul do céu, e ambos se tornaram um brando veludo escuro, encrustado de estrelas e seus reflexos. Olivia se reclinou sobre os remos do barco, que era gentilmente embalado, num estado onírico e irreal. Vivenciou a ilusão de estar flutuando no ar, as estrelas tanto abaixo quanto acima. Seu companheiro silencioso era vagamente delineado contra a escuridão suave. Não havia pausa ou descompasso no ritmo das remadas. Ele bem poderia ser um remador fantasma, conduzindo-a ao longo do sombrio lago da morte. Mas seu temor foi aos poucos se atenuando e, embalada pela monotonia daquele movimento, caiu num sono tranquilo. A alvorada estava à sua frente quando acordou, consciente de uma fome voraz. Foi uma mudança no movimento do barco que a despertou. Conan estava descansando, apoiado nos remos, olhando para além dela.
Olivia percebeu que ele remara a noite inteira, sem pausa, e se espantou ante sua férrea resistência. Virou-se para acompanhar o olhar do bárbaro e viu uma parede verdejante de árvores e arbustos erguendo-se da linha d'água e estendendo-se numa curva ampla ao redor de uma pequena baía, cujas águas eram plácidas como vidro azul. Essa é uma das muitas ilhas que pontilham este mar interior, Conan observou. São supostamente desabitadas. Ouvi dizer que os hircanianos raramente as visitam. Além disso, eles costumam se manter próximo das margens de suas galés, e nós percorremos um bom caminho. Antes do pôr do sol, já estávamos fora do campo de visão que se tem do continente. Com poucas remadas, ele levou o barco até a praia e amarrou a corda à raiz de uma árvore que se erguia na orla. Desceu e estendeu a mão para ajudar Olivia. Ela a aceitou, estremecendo levemente ante as manchas de sangue, e teve um breve lampejo da força dinâmica que percorria a musculatura do bárbaro. Uma quietude onírica pairava na floresta que circundava a Baía Azul. Então, em um lugar distante, em meio às árvores, um pássaro emitiu seu canto matinal. Uma brisa soprou entre as folhas, fazendo-as farfalhar. Olivia escutou atentamente em busca de algo, sem saber o que. O que poderia estar espreitando naquelas matas desconhecidas? Enquanto observava timidamente as sombras entre as árvores, algo surgiu à luz do sol com um rápido bater de asas. Um grande papagaio pousou num galho cheio de folhas e balançou-se numa reluzente visão jade e carmesim. Virou a cabeça cristada e observou os invasores com seus brilhantes olhos azeviches. Kron, Conan murmurou. Aquele ali é o avô de todos os papagaios. Deve ter uns 1000 anos de idade. Veja só a sabedoria maligna daqueles olhos. Quais mistérios você encerra, sábio demônio? Subitamente, o pássaro abriu as asas flamejantes e, voando de seu poleiro, gritou asperamente: Iag Kulan Iokta Chutala. E, com um guincho semelhante a uma gargalhada horrivelmente humana, afastou-se por entre as árvores, desaparecendo nas sombras opalescentes. Olivia o acompanhou com os olhos, sentindo a mão fria do inominável mau presságio tocar sua espinha. O que foi que ele disse? Ela murmurou. Juro que eram palavras humanas, Conan respondeu. Mas em qual língua? Não posso dizer. Nem eu, devolveu a garota. Contudo, deve tê-las aprendido de lábios humanos. Humanos ou... Ela olhou para a vasta floresta e estremeceu, sem saber por quê. Kron, estou faminto. O cimério grunhiu. Poderia comer um búfalo inteiro. Vamos procurar frutas, mas... Antes vou me limpar de todo esse sangue e lama seca. Se esconder nos pântanos é um negócio sujo. Tendo dito isso, deixou a espada de lado e entrou nas águas azuis até a altura dos ombros, onde começou a se lavar. Ao emergir, seus musculosos membros bronzeados brilhavam, e a cabeleira preta escorrida não estava mais emplastada. Os olhos azuis, ainda que ardessem com fogo inconquistável, não se mostravam mais injetados ou lúgubres. No entanto, a flexibilidade dos braços e as perigosas feições de tigre continuavam inalteradas. Afivelando novamente a espada, fez um sinal para que a garota o seguisse, e ambos deixaram a praia, passando por baixo dos arcos de folhas formados por grandes galhos. Uma relva baixa e verdejante estendia-se sob os seus pés,
o que suavizava seus passos. Entre os troncos das árvores tinham vislumbres de paisagens de contos de fadas. Logo depois, Conan grunhiu de prazer ante a visão de glóbulos dourados e avermelhados pendurados nas árvores, indicando que a garota se sentasse sob um tronco caído, encheu o colo dela com iguarias exóticas e depois comeu ele próprio com bastante prazer. Estar, disse entre bocadas. Desde Wilbars tenho vivido de ratos e raízes que arrancava do solo lamacento. Isto é doce ao paladar, embora não encha a barriga. Mesmo assim, se comemos o bastante, vai servir. Olivia estava preocupada demais para responder. Quando a fome do Cimério foi aplacada, ele passou a olhar com mais interesse do que antes para sua bela companheira, reparando nos cachos lustrosos de seus cabelos escuros, na tonalidade pêssego de sua pele delicada e nos contornos arredondados de sua figura esguia, plenamente revelados pela escassa túnica de seda. Terminando sua refeição, o objeto de tal escrutínio ergueu os olhos e empalideceu ao encontrar o olhar ardente e semicerrado dele, deixando os restos de uma fruta escorregar de seus dedos. Sem dizer nada, ele indicou com um gesto que deveriam continuar a explorar e se levantou. A garota o seguiu por entre as árvores até uma clareira, cuja extremidade oposta era cercada por um denso matagal. Assim que entraram em campo aberto, um ruído abrupto soou na mata. E Conan, saltando para o lado e levando a garota junto, por pouco os salvou de algo que cortou o ar e atingiu o tronco de uma árvore com um impacto poderoso. Desembainhando a espada, o bárbaro atravessou a clareira e mergulhou no matagal. O silêncio persistiu enquanto Olivia se encolhia na selva, aterrorizada e desnorteada. Pouco depois, Conan reapareceu, com um olhar confuso em seu rosto. Não havia nada na mata, disse, mas tinha alguma coisa. O bárbaro estudou o projétil que por pouco não os atingira e grunhiu com incredulidade, como se não quisesse dar crédito aos próprios sentidos. Era um enorme bloco de pedra esverdeada que estava na relva ao pé da árvore, que perdera diversas lascas com o impacto. Uma pedra estranha para se encontrar em uma ilha desabitada, rosnou Conan. Os belos olhos de Olivia se dilataram de espanto. A pedra era um bloco simétrico, indiscutivelmente cortado e moldado por mãos humanas, e era surpreendentemente grande. O cimério o segurou com as duas mãos e, com pernas firmes e os músculos dos braços e das costas retesados em nós, ergueu-o acima da cabeça e o arremessou, usando toda a força de seus músculos e tendões. A pedra caiu a poucos pés de onde ele estava. O bárbaro praguejou. Nenhum homem poderia ter arremessado essa pedra através desta clareira. Isso é trabalho para uma máquina de cerco. Contudo, não há catapultas ou balistas. Talvez tenha sido lançada por alguma dessas máquinas, mas de longe? A garota sugeriu. Ele balançou a cabeça. Não veio do alto, mas de dentro do matagal. Vê como os galhos estão quebrados? Foi jogada como um homem teria jogado um pedregulho. Mas por quem? Pelo quê? Venha. Hesitante, ela o seguiu até a mata, penetrando o anel externo dos arbustos. A relva ficava menos densa. Silêncio total pairava. Não havia sinais de pegadas na grama macia. Contudo, a pedra, rápida e mortal, tinha sido arremessada daquele misterioso matagal.
Conan inclinou-se sobre a relva, em pontos nos quais a grama estava meio amassada. Balançou a cabeça novamente, zangado. Mesmo seus olhos atentos não faziam ideia do que havia pisado ou se postado ali. Seu olhar vagueou até o teto verde acima de suas cabeças. Uma sólida cobertura de folhas e arcos entrelaçados. Súbito, ele congelou. Então, se levantou, espada em mãos, e começou a recuar, empurrando Olivia atrás de si. Vamos sair daqui rápido. Urgiu com um sussurro que gelou o sangue da garota. O que foi? O que está vendo? Nada, respondeu com cautela, sem interromper a retirada. Mas o que foi? O que há naquele matagal? A morte, ele respondeu. O olhar fixo nos lúgubres arcos cor de jade que ocultavam o céu. Assim que saíram do matagal, o bárbaro apanhou a mão da garota e a conduziu rapidamente por entre as árvores cada vez mais desbastadas, até chegarem a uma colina gramada e esparsamente arborizada, e emergirem num platô baixo, onde a grama era mais alta e as árvores poucas. E, no meio do platô, erguiam-se as ruínas de uma larga e alta construção de pedras verdes. Eles contemplaram espantados. Nenhuma lenda falava sobre um edifício como aquele em qualquer ilha do Vilayet. Se aproximaram com cautela, reparando no musgo e no líquen que cobriam as pedras, e no teto desmoronado que se abria para o céu. Por todos os lados, cacos e fragmentos de alvenaria, meio escondidos pela grama, davam a impressão de que outrora muitas construções erguiam-se por ali, talvez toda uma cidade. Mas agora apenas aquela enorme estrutura existia, como um palácio contra o céu, e suas paredes se inclinavam ébrias entre as trepadeiras. Qualquer porta que já tivesse protegido sua entrada havia apodrecido há tempos. Conan e sua companheira detiveram-se na entrada ampla e espiaram lá dentro. A claridade do dia penetrava pelas rachaduras nas paredes e no teto, tornando o interior um sombrio entrelaçamento de luzes e sombras. Segurando com firmeza a espada, Conan entrou com a postura de uma pantera caçando, cabeça baixa e passadas silenciosas. Olivia o seguiu na ponta dos pés. Uma vez lá dentro, o bárbaro deu um grunhido de surpresa e a garota reprimiu um grito. Olhe aquilo! Estou vendo, ele respondeu. Não há nada a temer, são estátuas. Mas parecem tão vivas e malignas, ela murmurou, aproximando-se dele. Estavam em um grande salão com chão de pedra polida, coberto de pó e entulho caído do teto. Trepadeiras cresciam em meio às pedras, mascarando as aberturas. O teto elevado, totalmente plano, era suportado por grossas colunas, enfileiradas ao lado das paredes, e, em cada espaço entre elas, havia uma estranha figura. Eram estátuas, aparentemente de ferro, pretas e reluzentes, como se fossem continuamente polidas. Tinham o tamanho natural, retratando homens altos, esguios e fortes, de rostos cruéis, que pareciam pertencer a aves de rapina. Estavam nus, e cada dilatação, depressão e contorno de suas juntas e músculos era representada com incrível realismo. Mas a característica mais vivaz eram mesmo os rostos orgulhosos e intolerantes. As feições não vinham do mesmo molde.
Cada rosto tinha suas próprias características, embora houvesse uma semelhança tribal entre todos. Não havia nada de monotonia uniforme da arte decorativa daquelas faces. Parecem estar escutando e aguardando, sussurrou a garota, muito inquieta. Conan tocou uma das estátuas com o cabo da espada. Ferro, afirmou. Mas, por Kron, em que moldes foram feitas? Balançou a cabeça e ergueu os ombros, intrigado. Olivia lançou um olhar tímido pelo grande salão. Sua visão só encontrou as pedras cobertas por eras e os pilares abraçados por trepadeiras, com as sombrias figuras entre eles. Agitou-se irrequieta e desejou partir dali, mas as imagens exerciam um estranho fascínio sobre seu companheiro. Ele as examinou em detalhes e, ao modo de ser bárbaro, tentou quebrar um de seus braços, mas o material resistiu a seus melhores esforços. Não conseguiu nem desfigurar, nem deslocar de um nicho qualquer uma das imagens. Enfim, desistiu, praguejando de admiração. Em que tipo de homem elas foram inspiradas? Questionou a ninguém especial. São pretas, mas não se parecem com os negros. Nunca vi nada parecido. Vamos voltar para a luz do dia, Olivia pediu. E ele assentiu, lançando um olhar perplexo para as formas taciturnas dispostas ao longo das paredes. Assim saíram do salão crepuscular para a brisa clara do sol de verão. A garota ficou surpresa ao perceber a posição do astro no céu. Tinham ficado mais tempo dentro das ruínas do que ela pensara. Vamos voltar para o barco, sugeriu. Sinto medo aqui. Este lugar é estranho e perverso. Não sabemos quando podemos ser atacados pelo que quer que tenha lançado a pedra. Acho que estamos seguros, contanto que fiquemos fora da mata. Ele respondeu. Venha. O platô, cujas laterais desciam em direção às orlas arborizadas dos lados leste, oeste e sul, elevava-se ao norte, terminando em um conjunto de escarpas rochosas, o ponto mais alto da ilha. Conan seguiu naquela direção, adequando suas passadas longas ao caminhar da companheira. De tempos em tempos, seu olhar a escrutinava, algo do qual ela tinha consciência. Chegaram à extremidade norte do platô e observaram as encostas íngremes e escuras. Árvores cresciam ao longo dos rebordos leste e oeste da escarpa e se agarravam ao terreno inclinado. Conan olhou com desconfiança para elas, mas começou a subir, ajudando a companheira. Embora não muito acentuada, a encosta era interrompida por saliências e pedregulhos. O cimério, nascido numa terra montanhosa, poderia ter subido correndo como um gato, mas Olivia encontrava cada vez mais dificuldade. Com frequência, era posta de pé ou passada por cima de algum obstáculo que teria sobrepujado suas forças, o que só fez crescer sua admiração pelo poderio físico do homem. Não achava mais seu toque repugnante. Havia uma promessa de proteção naquela mão de ferro. Enfim chegaram ao cume, sentindo os cabelos serem soprados pela brisa do mar. Aos seus pés, os penhascos caíam subitamente por 90 ou 100 metros, até um estreito emaranhado de vegetação que margeava a praia. Ao olhar para o sul, viam a ilha inteira como um grande espelho oval,
com suas extremidades oblíquas culminando repentinamente em um anel verde, exceto onde irrompiam nos penhascos. Até onde conseguiam ver, a água estendia-se por todos os lados, quieta, plácida, desaparecendo nas brumas oníricas da distância. O mar está calmo, Olivia suspirou. Por que não retomamos nossa viagem? Conan, parado no penhasco como uma estátua de bronze, apontou para o norte. Forçando a vista, Olivia enxergou uma mancha branca que parecia estar suspensa na bruma. O que é aquilo? Uma vela. Hircanianos? Quem pode dizer de tão longe? Eles vão ancorar aqui e vasculhar a ilha em busca de nós. Ela gritou, entrando em pânico. Duvido. Estão vindo do norte, portanto, não podem estar nos procurando. Podem parar por outros motivos, mas, seja qual forem, teremos de nos esconder o melhor que pudermos. Creio que sejam piratas ou uma galera hircaniana voltando de alguma excursão. No segundo caso, é improvável que ancorem aqui. Ainda assim, não podemos voltar ao mar até que estejam fora de vista, pois estão vindo da direção que temos de ir. Sem dúvida, já terão passado pela ilha esta noite, e pela manhã poderemos seguir nosso caminho. Quer dizer que teremos de passar a noite aqui? Estremeceu. É mais seguro. Então vamos dormir aqui nos rochedos. Ele fez que não com a cabeça, olhando para as árvores atrofiadas, para as matas densas abaixo, uma massa verde que parecia enviar suas gavinhas dispersas por todas as laterais dos rochedos. Aqui há árvores demais, vamos dormir nas ruínas. Ela deu um grito de protesto. Nada vai ferir você lá, ele a acalmou. Seja lá o que arremessou a pedra, não nos seguiu pela mata. Não há nenhum indício de que alguma coisa selvagem viva naquelas ruínas. Além disso, você tem pele fina e está acostumada a abrigo e guloseimas. Eu poderia dormir nu na neve sem sentir desconforto, mas o orvalho a faria ter cãibras se ficasse ao relento. Impotente, Olivia aqueceu e eles desceram a encosta, cruzaram o platô e, mais uma vez, se aproximaram das ruínas lúgubres. Àquela altura, o sol afundava sob a beira do platô. Eles encontraram frutas nas árvores próximas das colinas, o que serviu como comida e bebida em sua ceia. A noite austral caiu rapidamente, enchendo o céu azul marinho de grandes estrelas brancas, e Conan adentrou as ruínas sombrias, trazendo consigo a relutante Olivia. Ela estremeceu ante a visão daquelas tensas silhuetas negras em seus nichos ao longo das paredes. Na escuridão que mal era tocada pela luz das estrelas, não conseguia mais discernir seus contornos, só podia sentir sua espera. Uma que já durava séculos a fio. Conan trouxera uma grande braçada de galhos macios, cheios de folhas, que amontoou para fazer um colchão para a garota se deitar. O que Olivia fez com a curiosa sensação de estar acomodando-se para dormir em um ninho de serpentes. Quaisquer que fossem seus pressentimentos, Conan não os partilhava. O cimério sentou-se próximo à jovem, as costas contra um pilar e a espada sobre os joelhos. Seus olhos brilhavam como de uma pantera no escuro. Durma, garota, ele disse. Tenho sono leve como de um lobo. Nada vai entrar neste salão sem que eu acorde. Olivia não respondeu. De sua cama de folhas, observou a figura imóvel e indistinta na escuridão. Como era estranho andar na companhia de um bárbaro,
ser cuidada e protegida por alguém daquela raça, cujas histórias a assustavam quando criança. Ele vinha de um povo sanguinário, sombrio e feroz. Sua proximidade com a natureza selvagem era evidente em cada ação. Ardia em seus olhos. Contudo, ele não a havia ferido, e seu pior opressor fora um homem vindo de um mundo chamado civilizado. Enquanto um delicioso langor se apossava de seus membros relaxados e ela afundava nas macias ondas do sono, seu último pensamento desperto foi uma lembrança sonolenta do toque firme dos dedos de Conan em sua pele macia. Olivia sonhou e, em seus sonhos, rastejava a sugestão de algo maligno à espreita, como uma serpente se contorcendo pelas flores de um jardim. Seus sonhos eram fragmentados e coloridos, exóticos retalhos de um padrão partido e desconhecido, até que se cristalizaram numa cena de horror e loucura, gravada contra um fundo de pedra e pilares ciclópicos. Ela via um grande salão, cujo teto alto era sustentado por colunas de pedra enfileiradas ao longo de enormes paredes. Entre esses pilares flutuavam grandes papagaios verdes e vermelhos, e o salão estava amontoado de guerreiros de pele escura e rostos como os de falcões. Eles não eram negros nem usavam vestimentas ou armas que se assemelhassem a qualquer coisa do mundo em que a sonhadora conhecesse. Estavam provocando alguém preso a um pilar, um jovem magro de pele branca, cujos cachos de cabelos dourados caíam sobre a fronte de alabastro. Sua beleza não era humana. Parecia o sonho de um deus, esculpido em mármore vivo. Os guerreiros sombrios riam dele, escarneciam e xingavam numa língua estranha. A esguia forma nua se contorcia sob aquelas mãos cruéis. Sangue escorria pelas coxas de marfim, espalhando-se no chão polido. Os gritos da vítima ecoavam pelo salão. Então, erguendo a cabeça para o teto e aos céus além, ele berrou um nome numa voz terrível. Um punhal em uma mão de ébano abreviou o grito, e a cabeça dourada pendeu sobre o peito de marfim. Em resposta àquele rígido desespero, houve um som trovejante, tal qual de carruagens celestiais. E uma figura então estava diante dos assassinos, como se tivesse se materializado em pleno ar. A forma era humana, mas nenhum mortal jamais possuíra beleza tão inumana. Havia uma inequívoca semelhança entre ele e o jovem sem vida preso às correntes, e, no entanto, a qualidade humana que suavizava os aspectos divinos do jovem estava ausente nas feições do estranho, temível e imóvel em sua beleza. Os guerreiros encolheram-se diante dele, e seus olhos eram como fendas de fogo. Ele ergueu a mão e falou, e seus tons ecoaram através dos salões silenciosos, em ricas ondas sonoras. Como num transe, os homens recuaram até formarem fileiras regulares, postadas ao longo da parede. Então, dos lábios esculpidos do estranho, surgiu uma terrível invocação e comando. Yag Kulan Yokta Chutala. Ante aquele grito explosivo e terrível, as figuras negras enrijeceram e tornaram-se imóveis. Uma curiosa rigidez, uma petrificação não natural, recaiu sobre seus membros. O estranho tocou o corpo flácido do jovem, e as correntes caíram. Tomou o cadáver nos braços e, antes de se afastar,
Seu olhar tranquilo tornou a varrer as fileiras silenciosas. Apontou para a lua, que reluzia através dos caixilhos, e elas entenderam, aquelas estátuas tensas e imóveis que já haviam sido homens. Olivia despertou com a pele molhada de suor, sobressaltando-se e levantando-se de sua cama de galhos. O coração pulsava alto no silêncio. Olhou loucamente à sua volta. Conan dormia recostado no pilar, a cabeça caída sobre o peito largo. O brilho prateado da lua surgia através do teto aberto, lançando longas linhas brancas pelo chão empoeirado. Ela podia ver as imagens negras, sombrias, tensas, aguardando. Lutando contra uma histeria crescente, viu os feixes de luz tocarem levemente os pilares e as formas entre eles. O que era aquilo? Um tremor entre as sombras, onde a luz do luar incidira. Uma paralisia de horror a envolveu, pois, onde deveria existir a imobilidade da morte, havia movimento. Uma lenta contorção, uma flexão e uma contração dos membros de ébano. Um grito terrível eclodiu dos lábios de Olivia, quando ela afinal rompeu os grilhões que a mantinham muda e imóvel. O grito pôs Conan de pé, dentes crispados e a espada erguida. As estátuas! As estátuas! Meu Deus, as estátuas estão ganhando vida! E com aquele grito ela saltou através de uma fenda na parede. Atravessou as trepadeiras como alguém insano e correu e correu às cegas, gritando irracionalmente, até que um aperto em seu braço a deteve. E uma voz familiar penetrou as névoas do terror. Olivia viu o rosto de Conan, uma máscara de perplexidade à luz do luar. Em nome de Kron, que foi isso, garota? Teve um pesadelo? A voz dele soou estranha e distante. Soluçando, ela jogou os braços ao redor do grosso pescoço e o agarrou convulsivamente, chorando e arquejando. Onde estão? Elas nos seguiram? Ninguém nos seguiu, ele respondeu. Não esquece de descer o machado no like. Isso ajuda muito com que esse trabalho continue. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Cimério. Então, se você não é inscrito, cogite se inscrever. Aguarde a sequência deste conto. Pessoal, agora você já pode apoiar o canal. Lá embaixo do vídeo você tem a opção Valeu, que pode clicar e ajudar nosso trabalho com algum valor. Fique à vontade para contribuir se você puder. E dá uma olhadela nas playlists do Crônicas. Com certeza você vai curtir o conteúdo. E comenta lá para interagir comigo. A gente se encontra então daqui a pouco no próximo vídeo. Valeu, tchau!